Boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro Cipriani, estou aqui para apresentar o trabalho Modelagem e Extração Paramétrica de Baterias de Chumbo Ácido com foco no desenvolvimento de conversores. Esse trabalho surge como uma parceria entre o GSEC, da UFSM, o grupo de pesquisa do qual eu participo, e a CEE, Geração e Transmissão de Passo Fundo. A razão dessa parceria é a preocupação das concessionárias de energia com os bancos de bateria de chumbo ácido que estão em toda parte no sistema de subestações de energia. Os bancos de bateria possuem custos elevados de substituição e nem sempre atendem as expectativas de vida útil dessas concessionárias. No entanto, pela importância, vale a pena o investimento na manutenção desses bancos. Nesse contexto, uma das principais razões para se perder elementos de um banco de bateria é o desbalanceamento. Por exemplo, aqui nessa figura, inicialmente todas as baterias possuem a mesma tensão, mas por diferença nas características construtivas, pode ser que uma das baterias acabe carregando mais ou menos do que as outras. O problema dessa situação é que ela tende a se agravar, e com o tempo, as baterias vão se afastando ainda mais para tentar compensar essa diferença. Afinal, a tensão aplicada ao banco costuma ser a mesma. Então, com o tempo, em um caso crítico, as diferenças entre os elementos seriam tão grandes que alguns elementos estariam em sobrecarga, enquanto outros estão totalmente descarregados. Nenhuma dessas situações é favorável para a vida útil dessas baterias. Nesse contexto, vai surgir a busca por uma solução. A solução sugerida pelas normativas é o monitoramento periódico do banco das baterias e a substituição dos elementos, o recondicionamento dos elementos com maior desvio de tensão. No entanto, a realização de ensaios individuais com esses elementos e condicionamento periódico, o suficiente para mitigar o problema, acaba sendo um processo caro e demorado. Tu precisa de um operador especialista durante todo o processo, sendo que o processo de condicionamento de uma única bateria pode demorar alguns dias. Além disso, não são encontradas muitas opções no mercado para a automatização desse processo nesse nicho específico, porque o mercado e a academia têm se voltado principalmente para químicas mais modernas de bateria, como por exemplo a íon de lítio. A solução proposta, então, está associada com o desenvolvimento dessa eletrônica específica para baterias de chumbo ácido, com um perfil de carga específico que vai estar associado ao conhecimento dos modelos desse tipo de bateria. Além disso, essa solução eletrônica tem um papel de condicionar essas baterias de chumbo ácido, que ainda tem um papel importante no mercado nacional, independente do seu diminuição de importância dentro da academia. Essa apresentação, então, lida com uma primeira etapa do trabalho como um todo, que é a determinação de um modelo apropriado para o uso com a eletrônica de potência das baterias, o levantamento dos dados de baterias presentes no mercado nacional, a extração dos parâmetros para completar esses modelos e, por fim, a validação, claro, do modelo que a gente encontrar. Dentre os modelos, que é a primeira etapa do processo, nós temos uma variedade: eletroquímicos, analíticos, estocásticos e de circuito equivalente. Dentro da eletrônica de potência, os modelos de circuito equivalente têm um destaque bem maior, porque eles podem ser facilmente incorporados em circuitos elétricos e em diagramas de controle, então acabam sendo o foco desse trabalho. Entre os modelos de circuito equivalente estão os circuitos simplificados, que são aqueles que têm uma fonte de tensão em série com uma resistência, sendo que a resistência é constante ainda. A carga armazenada nessa bateria é dada diretamente pela integral da corrente da carga que passa nela. A curva, então, de circuito aberto da bateria vai relacionar essa tensão interna com o estado de carga calculado. Claro, essa pode ser uma solução suficiente para a maioria das aplicações e é a que a maioria dos engenheiros de eletrônica de potência estão acostumados. No entanto, quando se trata de condicionamento de baterias e de características específicas das mesmas, pode ser mais interessante considerar também outras dinâmicas. Esse é um outro modelo em que se adiciona dinâmicas de baixa frequência através desses módulos RC-série. A adição de mais módulos RC-série permite características em frequência mais precisas e em bandas mais largas. Dessa forma, a gente tem um modelo um pouco mais completo. A extensão desse modelo é o modelo de Randalls, que costuma ser uma análise quase só em frequência da bateria, em que se obtém com electroscopia, em que se faz uma variação da frequência aplicada na bateria enquanto se verifica a sua impedância. Ele possui inclusive um elemento de fase constante que é difícil de ser modelado em um programa de simulação. Uma vez que sejam apresentados esses modelos, o modelo mais interessante, parece para a nossa aplicação,
é o uso de o que utiliza parcelas não lineares, que relacionam cada um desses componentes passivos do modelo com valores de corrente, estado de carga e temperatura. É facílimo de se implementar em um software de simulação e pode ser obtido a partir de uma mistura de diversos ensaios, o que é uma de suas desvantagens, a necessidade de ensaios extras. Bem, a questão é, quais são esses ensaios? Bem, no Brasil, nós temos um reflexo das normas internacionais na questão dos ensaios de baterias. A NBR 14199 e a NBR 14205 são cópias traduzidas, basicamente, das normativas I3E 450 e 1188. Os dados obtidos a partir dos ensaios nessas recomendações são a capacidade de baterias, a curva de carga e a curva de descarga. No entanto, indiretamente, outros dados podem ser conseguidos, como, por exemplo, a curva de circuito aberto e a resistência interna, e a obtenção desses dados extras que a gente vai estar interessado, porque eles são essenciais para os nossos modelos. Claro, quando a gente vai olhar o mercado nacional de baterias, fazendo uma pequena pesquisa entre os fabricantes nacionais, a gente percebe que os dados encontrados são realmente limitados apenas aos dados desses ensaios, sendo que, por exemplo, a tensão interna pelo estado de carga, que é essencial a todos os nossos modelos, qualquer possibilidade, só é fornecida por 2 das fabricantes, enquanto que a carga com tensão constante e corrente constante são fornecidas por todos conforme recomendado pela norma. Esses são os dados que nós devemos focar na hora de obter nossos modelos. Assim, nós podemos calcular os parâmetros das baterias a partir de manuais, alguns dos dados, e de ensaios independentes, os outros dados. A extração de parâmetros a partir de ensaios de carga e descarga, como por exemplo essa curva de descarga apresentada aqui da bateria da Lórica, pode nos permitir a obtenção de curva de tensão nos terminais como uma função do estado de carga, uma vez que nós sabemos qual é a corrente durante toda a extensão do ensaio e o estado de carga inicial em 100%, nos dando esse dado extra, inferido. Além disso, a gente parte para a carga e a descarga, como base para nós obtermos uma tensão média entre as duas, que é a tensão interna. Afinal, nós utilizamos a mesma corrente em ambas as carga e a descarga. No caso, a tensão interna é a curva amarela no gráfico da esquerda. Bem, mais uma etapa pode ser realizada, agora que nós temos a tensão nos terminais, a tensão interna e a corrente na bateria. Fica implícito que nós conseguimos a resistência interna da bateria para diversas curvas. Podemos agora ser uma função da corrente de descarga e do estado de carga do elemento. Nós podemos então pegar esses dados de resistência, que são funções da nossa corrente, do nosso estado de carga, e inserir eles em simulação através de lookup tables. Assim, nós podemos validar o nosso modelo comparando os nossos resultados com os resultados fornecidos pelos poucos manuais que de fato contém a questão da resistência da bateria em função do estado de carga. Aqui nós temos também a tensão nos terminais da bateria em simulação, que também segue o comportamento esperado. Alguns parâmetros não vão ser possíveis de ser obtidos através dos manuais. Esses precisam de ensaios independentes, como ensaios de degrau de corrente ou aquela electroscopia de impedância eletroquímica. Esses ensaios, no entanto, não são descritos nessa parcela do trabalho, estão sendo realizados agora, para as próximas etapas. Por fim, nós podemos perceber que nós de fato conseguimos menos uma parte do nosso modelo ser avaliada e validada. No entanto, pela pouca disponibilidade de dados nos manuais do fabricante, ainda temos uma dependência de alguns ensaios experimentais que estão sendo realizados. Fica o questionamento, então, de qual o nível de detalhe realmente necessário para os modelos, algo que nós vamos conseguir avaliar quando tivermos em mãos conversores que funcionem baseados nesses modelos e verificar se realmente é necessário para o projeto todo esse nível de detalhamento. Além disso, fica o mérito do nosso trabalho, que é basicamente essa questão da extração de parâmetros implícitos nos manuais nacionais através de algum nível de processamento de dados. Muito obrigado.